desfaz e opera um milagre. Cada dia nos dá um coração, Deus, aleluia, íntegro diante de Ti, de sermos abençoados, de sermos recebidos por Ti, Espírito de Deus. Quebrando os corações nessa noite, quebrando nossos corações. Tu tem o poder de libertar pela palavra que vai ser ministrada através da boca do Teu servo, profeta Marcelo, Pai, que Tu vai usar o Teu filho, Deus, dando uma palavra profética em nossos corações. Eu profetizo nesta noite, Deus, como Ezequias profetizou, aleluia, ali para o vale de ossos secos, e agitou nevo, pele, ossos. Ah, Espírito Santo, eu profetizo sobre a Tua igreja a virtude, a unção, meu Deus, a Tua graça, o Teu Shekinah, que cada dia possamos ser uma atalaia cheios do Teu Espírito. Oh, Espírito de Deus, que coisa linda é recebermos a Tua virtude e estar na Tua casa, saber que Tu és bom. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor com as palmas do Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Você está feliz com Jesus nessa noite? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Lucas, aliás, capítulo 13. O Senhor venha abençoar a nossa vida. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 13, verso 10. Aleluia. Lucas 13, verso 10. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Culto de libertação, né? Culto de libertação é um culto de vitória para a nossa vida, amém? Glória a Deus. A cura de uma enferma. Aleluia. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados, não no sábado. E disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Quero falar nessa noite de libertação. Eu quero falar nessa noite do peso que muitas das vezes vem sobre as nossas vidas. Amém? Os fardos da vida, né? Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 25, 28 em diante, 30: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Muitas das vezes a gente olha para a igreja, ou a gente olha para si mesmo, e a gente pensa assim: olha quantas pessoas que entraram na casa de Deus e às vezes está carregado de um fardo, né? De um fardo da vida, de um fardo pesado, de um fardo que está vindo nas suas costas. Amém?
Fardo pesado que às vezes não dá para aguentar esse fardo que levamos. Quantas das vezes a gente vê tantas pessoas entrando na igreja, dando risada um para o outro, mas na verdade, né, a vontade é de chorar. Na verdade, a vontade é de chorar. A verdade, se você olhar para aquela vida está num fardo que precisa de ajuda. Às vezes pode ser um de nós. Eu já vi muitas pessoas assim, pessoas com aquele fardo, aquele peso. Mas por que o pastor está falando isso? Eu estou falando isso porque aquela mulher, ela carregava uma enfermidade. Amém, igreja? Amém. 18 anos ela andava encurvada. 18 anos ela andava abaixada, ela andava encurvada. Mas eu quero dizer que tem muito crente que tem andado encurvado. Tem muitas pessoas que têm andado não encurvado assim. Às vezes você tem andado até de pé, mas espiritualmente você está assim, encurvado, com as situações da vida, com os problemas da vida, com as situações da vida que você tem levado. E diz a palavra, carregando um fardo pesado. Aí diz que Jesus também, ele passou por isso, ele precisou de alguém que ajudasse. Porque tem pessoas que são ignorantes, que acham que ninguém pode chorar, ninguém pode sofrer, ninguém passa por nada, né? Mas passa sim. Jesus passou também, irmão, por nós. Ele passou. E a palavra diz que Jesus passou e ele precisou de alguém que ajudasse. Fala assim, Jesus precisou de alguém que ajudasse. Mas pastor, Jesus precisou quando ele estava lá na cruz carregando. E ali aparece um moço chamado Cirineu, Simão Cirineu. Eu já falei disso aqui. Simão Cirineu. E ele ensina algo para nós. Amém? E Jesus precisou de alguém para que ajudasse ele, para nos ensinar a ser humildes. Por que ele precisou? Deixar alguém ajudar ele. Porque ele quer ensinar eu e você que a gente tem que ser humilde com o próximo. Que a gente tem que ser humilde. Há tantas igrejas brigando com igreja. Há tantos vasos brigando com vaso. Eu já vi o culto dos vasos e vaso brigando com vaso. O que quer? Aquele que vai pregar melhor. Aquele que vai falar melhor. Aquele que vai profetizar melhor. Melhor é o nosso Deus que está aqui nessa noite. Porque se fosse outra pessoa pregando aqui, eu daria glória a Deus, desde o momento que esteja pregando a palavra de Deus. Amém, igreja? Nós, aleluia, somos uma pessoa escolhida por Deus, cada um que está aqui. Amém? Mas nós temos que ter o que? Humildade para carregar a cruz. Humildade para ajudar o irmão quando precisar. Amém? Humildade para ajudar uma pessoa quando está caindo. E só Deus para ajudar. E o Senhor nos ensina a ser humildes e aceitar ajuda quando precisamos. Porque existe na vida de muitos crentes, existe muitas das vezes nas nossas vidas, às vezes a arrogância de não aceitar a ajuda de ninguém, de falar, eu tenho um título de pastor, eu tenho um título de missionário, eu tenho um título de obreiro, eu tenho um título de evangelista, eu tenho um título de servo de Deus, que eu faço e acontece. E eu não aceito que ninguém me ajude com uma cesta básica, eu não aceito que ninguém me ajude com dinheiro, eu não aceito isso, mas a palavra de Deus diz que Deus permite a gente passar pelo vale, para que a gente aprenda que a gente precisa ser humilde, que a gente precisa depender também do próximo, amém? Que a gente precisa aceitar ajuda quando vier ajuda, amém? Nós precisamos de ajuda, nós temos que ajudar também. E nós também precisamos de ajuda, nós precisamos de um ombro amigo, aleluia, glórias a Deus.
Aí se você vê o texto, aleluia, da mulher que estava encurvada, que foi liberta. Deus é quem pode tirar da nossa vida. Fala assim, Deus é quem pode tirar da nossa vida os invisíveis fardos que nos impedem de levantar e olhar para Deus. Amém? Esses fardos muitas das vezes que impedem a gente de olhar para Deus atrapalham a nossa caminhada na fé, atrapalham as pessoas de ficarem firmes na igreja, atrapalham as pessoas de se batizarem. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo batizar uma vida, eu amo levar as pessoas às águas batismais, dar santa ceia, fazer um casamento, mas eu entendo uma coisa, meu irmão, que eu amo dar um estudo bíblico, eu amo dar uma escola dominical, eu amo dar ensinamento para os novos convertidos, mas uma coisa é certa, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. É isso que Deus está querendo. Não adianta a pessoa falar, eu fiz o curso, eu aprendi tudo, mas ela não tem arrependimento, ela precisa voltar. Teve uma vida que eu fui batizar nas águas batismais, eu batizei algumas pessoas. Se não me engano, foi num batismo que a irmã Joana estava. Foi no dia do batismo dela. Aí, como a irmã falou, tinha uma filha de uma irmã que estava lá naquele dia, e naquele dia, eu nunca tinha feito isso, mas o Senhor tocou, pergunta se alguém está aqui que quer se batizar. E a gente perguntou. Ali aquela vida, aquela moça levantou as mãos. E naquele dia ela se batizou. E disse que ela ficou firme até hoje. Até hoje ela está firme nos caminhos do Senhor. Ela não pegou curso, não deu tempo de fazer nada, mas deu tempo dela escutar a chamada de Deus. E de ela se arrepender dos seus pecados. Você está entendendo, irmão? Quem prepara é Deus. Quem capacita é Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que estudar. Não estou dizendo que a gente não tem que aprender a palavra. Não estou dizendo que a gente não tem que pegar um curso. Precisa. Mas a gente precisa temer a Deus. Amém? Diz a palavra que existe um fardo que se chama o pecado. Salmo 38, versículo 4. Lê para mim. Lê bem em voz alta aí para nós. Salmo 38, versículo 4. Deus ele quer tirar os fardos da vida, os fardos que está pesando. 38, 4. Aleluia. Eu estou me afogando nos meus pecados, e eles são como um fardo pesado que já não posso suportar. Amém? Na parte da libertação, quando a gente fala de libertação, tem uma primeira coisa que é um fardo que se chama pecado. Isso é um fardo. Não tem coisa pior do que uma pessoa carregar um fardo de um pecado não confessado e de a pessoa viver sofrendo aquele fardo, ou de pecar e fazer que nem um salmista. Tem misericórdia de mim, ó Deus, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque somente contra ti eu pequei. E fiz o que era mal aos teus olhos, para que quando eu falar eu seja justo. Então o pecado é terrível, irmão, na vida da pessoa, principalmente quando a pessoa fica cega, como Davi ficou. Que naquele momento ele cometeu um adultério e ainda cometeu um homicídio, porque preparou até a morte do soldado dele para que morresse. E Davi, nada estava ali, ele não estava percebendo nada, porque o pecado cegou a vida dele. O pecado muitas das vezes cega muita gente, por isso que muita gente vive no pecado, vive e não percebe que o que ele está fazendo está errado, vive fazendo coisas e ele não percebe que aquilo que ele está fazendo está errado. Até que ele precisa que o Espírito Santo toque na vida dele e ele acorde e o Senhor fale para ele: você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar, você precisa se voltar a mim, você precisa me reconhecer que eu sou o teu Deus da tua vida. Aleluia.
O pecado ele é um fardo que pesa sobre as nossas vidas, até Jesus vir e nos aliviar totalmente. Só Jesus, irmãoado, pode libertar a pessoa do pecado. Só Jesus pode curar a vida da pessoa. As pessoas podem chegar em nós e contar os seus problemas, os seus pecados, mas nós temos que orar no nome de Jesus para poder libertar aquelas pessoas do pecado ou até mesmo nós mesmos. Só Jesus é que pode libertar. A palavra de Deus diz assim, igreja: confessa o seu pecado, confessa um para os outros e orai um pelos outros, que a oração do justo pode muitos seus efeitos. A oração pode quebrar todo o pecado, pode tirar o fardo do pecado e pode fazer você livre para adorar a Deus. Será que nessa noite tem crente que crê nessa palavra e pode ser livre? Glória a Deus, aleluia! A libertação do pecado, a libertação de algo que você está preso, Deus vai te libertar nessa noite. Deus vai te libertar desse fardo nessa noite, que se chama pecado. Pessoas presas nesse fardo, pessoas presas e sofrendo nesse fardo, e o Senhor dizendo: eu vou libertar nessa noite, eu vou libertar nessa noite. É triste viver no fardo do pecado e não poder sentir a presença de Deus. É triste não sentir o renovo de Deus. É sentir não poder sentir mais a presença do Espírito Santo, os mistérios de Deus na tua vida. Quando você peca, você está desagradando a Deus, e Deus fala: aleluia, igreja, se arrependa. E a palavra de Deus diz que, aleluia, é necessário que a igreja tenha profecia da palavra. Quando fala profecia, a igreja sem profecia ela perece. E quando fala profecia, ela fala a palavra de Deus, ela tem que ser profetizada. Você tem que receber a palavra para que a igreja venha acordar, venha despertar, venha andar na presença de Deus. Será que nessa noite você pode glorificar a Deus? Se algo que você precisa ser liberto, conte para Deus. Aleluia, Deus. Se algo que você precisa confessar e precisa da ajuda do seu pastor, procure-nos. São muitas pessoas que conversam, e eu louvo a Deus porque até pessoas que nem são membros nossas vezes nos procuram na porta da igreja. Uma pessoa me procurou uma vez para confessar certas coisas da vida dele. E ele foi contando, e ele falou: olha, pastor, eu estou contando tudo isso para você. Agora eu vou contar para minha família também, porque eu quero ficar livre. Pastor, muitos anos eu carreguei isso que eu fiz na minha vida. Muitos anos eu carreguei este mal que eu fiz para o meu pai, para minha mãe, para quem seja. Mas hoje, a partir de hoje, eu achei por bem que eu tinha que procurar o pastor para confessar os meus pecados, para confessar o que eu fiz com a minha mãe, o que eu fiz com o meu pai, o que eu fiz, etc. E eu preciso, e eu já fui pedir perdão, e eu quero continuar, eu quero. Aí eu falei: amém. Aí nós oramos, aí ele falou: eu estou, pastor, me sentindo livre dessa situação. Eu estou, pastor, me sentindo livre dessa situação. Porque quando você confessa, Deus te livra. Quando você confessa, Deus te liberta. Deus faz um milagre na tua vida, e o nome do Senhor é glorificado. É por isso que Davi pedia misericórdia, para que ele fosse livre. Que nessa noite você estará livre também de algo na tua vida que precisa ser liberto, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, Deus vai te libertar. Glória a Deus, aleluia. Outro fardo que pesa na nossa vida se chama preocupação. Fala assim: o fardo da preocupação na minha vida. Quantas preocupações? Quantas preocupações vocês têm passado? Quantas preocupações têm deixado, em vez de ser somente uma preocupação, mas passa a ser um fardo, passa a trazer doenças para nós. Porque se você ficar com aquele fardo, com aquela preocupação direto, vira ansiedade. E se aquela ansiedade ficar por muito tempo, vira doença. Acaba virando depressão, acaba virando muitas outras coisas.
Amém? Lê para nós em Filipenses 4:6. E Deus fala para tomar cuidado com muitas preocupações excessivas. Mas pastor, eu tenho que ter preocupação, sim, né? Nós não estamos dizendo que nós não vamos ter preocupações, mas nós estamos falando nessa noite de preocupações excessivas que acabam esgotando você, acabam te maltratando, amém? Acaba fazendo que você, aleluia, sofra, amém? Muito, com contas e expectativas muito altas. Então aquele sofrimento faz o quê? Aquela preocupação faz você se preocupar, aleluia, com o futuro. Aí esgota o ser humano com contas e expectativas muito altas. Pode ler. Achou? Filipenses é no Novo Testamento, bem já no finalzinho ali. Glória a Deus, aleluia. Ela te esgota, ela te acaba, aleluia, com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas você precisa confiar no Senhor. 6. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Não se aflija com nada. Sejam tudo perfeito e lembrando de Deus pela oração dele, suplica com ação de graça. Aleluia. Filipenses 4:6, né? Amém? Glórias a Deus. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Antes que as vossas orações sejam todas conhecidas diante de Deus com súplicas, com ações de graças. Amém? Você tem que transformar aquele problema, aquela preocupação na presença de Deus. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Glória a Deus. Diz a palavra. Glória a Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Que não é a vida mais do que um alimento, e o corpo mais que as vestes. Aleluia. Amém? Versículo, aleluia, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Preocupações excessivas que não sejam fardo para você nessa noite, que não sejam fardo, mas que você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará na tua vida. Amém, igreja? Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Amém? Terceiro Glória a fardo. Deus. Aleluia. Primeiro fardo foi, aleluia, o primeiro fardo que falou da libertação foi o pecado. Amém? O segundo fardo é a preocupações que pega você. Agora o terceiro fardo, aleluia, aleluia, o terceiro fardo, aleluia, é a religiosidade. Amém? É a pessoa querer ser uma coisa que ela não é. Amém? É a pessoa querer ser uma coisa que ela não é. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 4. Aleluia. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. O homem, né? Os religiosos, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. E põem sobre os ombros dos homens. Põe fardos nos homens. Quem é que põe os fardos? Os religiosos, os escribas e fariseus, aqui diz a palavra. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. Eles põem leis e é difícil de carregar, e os põem nos ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com os fins de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filistérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações às praças, e a serem chamados mestres pelos homens. Amém? Glórias a Deus. Então, o terceiro fardo
é um homem ser religioso. Amém? Aí diz assim: a religião de homens põe um peso da lei sobre o ser humano, que ele não pode suportar com sacrifícios que nada podem fazer. Aí aquela pessoa vira uma pessoa religiosa, põe um monte de lei na vida do homem, fala que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Amém? Mas não ama o próximo, que é o mandamento, um dos primeiros mandamentos de Deus. Não ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o próximo como a si mesmo. Porque se você cumprir esses dois, você vai cumprir mandamentos depois. Amém? Não é verdade? Aí cumpre-se tanta coisa, e a religião desses homens põe um peso da lei sobre o ser humano, que ele não pode suportar com sacrifício que nada pode fazer. Amém? E aí vem a responsabilidade. Os compromissos assumidos impensadamente se tornam fardos pesados para carregar. A pessoa, ela pode se dizer assim, que uma responsabilidade ela se torna um fardo. E os compromissos que as pessoas assumem e não pensam bem o que vão fazer, se tornam um fardo para elas carregar, sendo que elas não precisavam fazer dessa maneira, sendo que elas deveriam pensar bem antes. Amém? De fazer as coisas, de falar as coisas, de fazer as coisas impensadamente. Mas elas pegaram uma responsabilidade e fizeram algo que não deveria fazer, que o Senhor está chamando para você mudar. Amém? Aleluia, glórias a Deus. E o que fazer com os fardos? Aí no Salmo 68, 19, a palavra vai dizer para nós, nós vamos ler. Salmo 68, 19. 68, 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, decanta na machanderebanás. 68, 19. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus o nosso Salvador, que um dia a dia leva-nos a carga. Aí está falando a carga, mas aqui é o fardo. Diz assim: bendito seja o Senhor que de dia em dia leva o nosso fardo. Todo dia Deus está levando o nosso fardo, e nós estamos colocando mais fardo. Deus está tirando e nós estamos colocando, o homem está colocando. Mas eu quero dizer nessa noite: seja livre do fardo do pecado na tua vida nessa noite. Pelo poder do Evangelho, seja livre do fardo do pecado, seja livre, amém? Aleluia, de uma vida de religiosidade nessa noite. Seja livre desse fardo que está pesando sobre a tua vida nessa noite, que é o fardo da preocupação. Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Ele vai fazer coisa grande na tua vida. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia, uma vida sem fardo é uma vida que glorifica a Deus. É uma vida que adora a Deus, é uma vida que engrandece a Deus. E quando você está com aquela vida na presença de Deus, você fala: eu posso nessa noite adorar a Deus. Esse fardo que vai sair da minha vida do pecado, esse fardo que está me deixando encurvado, esse fardo que está me deixando para morrer, o Senhor vai me libertar nessa noite. O Senhor vai te libertar nessa noite, vai te dar vitória nessa noite. Todo fardo da maldição lançada sobre a tua vida, o Senhor manda eu quebrar nessa noite. Todas as palavras que foi te amaldiçoando ou amaldiçoando eu, não tem poder sobre o servo de Deus que tenha marca do sangue de Jesus na sua vida. Eu tenho uma marca, a pastora tem a marca, nós temos a marca. Já chegaram a falar para nós: sabia que vocês têm um Deus vivo? Porque se não tivesse, a macumba tinha pegado vocês. Porque essas pessoas que falam assim são essas pessoas que fazem as mandingas para destruir a nossa vida. Mas essas mandingas foi tudo pro abismo. Essas mandingas foi tudo jogada por terra. Essas mandingas, elas são jogadas por terra constantemente. É claro que a nossa luta, ela é constantemente, mas eu não tenho medo disso, porque eu sei que o Senhor, Ele colocou um anjo ao nosso
redor. O Senhor colocou um anjo para estar conosco e para nos guardar, para nos proteger. Toda maldição lançada contra a tua vida, toda oração de macumbeiro contra a tua vida, não ore contra o teu irmão, não ore contra o teu inimigo, não ore contra alguém. Deus não ensina isso, Jesus não ensina isso. Eu vou ficar na oração de Jesus. Eu vou ficar porque nós somos do Novo Testamento, nós não somos do Velho. Nós não somos do Velho Testamento. Ah, mas no Velho Testamento, olho por dente, no Testamento Velho de Moisés, Jesus escreveu o Novo Testamento, o véu se rasgou e tudo se fez novo. Porque para começar, se você seguir o Velho Testamento, o primeiro que tem que morrer somos nós. Não é o nosso inimigo, é nós. Não era nem para nós estarmos aqui. Mas porque nós estamos no Novo Testamento, ele disse: orai. Eu digo aleluia, vocês oram pelos aqueles que vos bendizem. Eu digo o contrário, Jesus disse contrário. Eu digo para vocês, ensino vocês: orai por aqueles que vos perseguem e por aqueles que vos maldizem. Abençoai eles, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Olha, irmão, não tem coisa mais gostosa do que orar pelo inimigo, orar por alguém que te amaldiçoa. Você vê milagre na tua vida. Eu te convido a você a trocar a oração de macumbeiro que os outros ensinam a uma oração de abençoador. Aleluia. Uma oração de abençoador. Tudo que eu colocar minha mão vai prosperar. Aonde eu pisar a planta dos meus pés vai prosperar. Aonde eu colocar as minhas mãos não vai ter fardo pesado, vai ter libertação na minha vida em nome de Jesus. Deus vai libertar a tua vida, vai dar vitória na tua casa e no teu ministério. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja uma pessoa abençoadora. Há tantas pessoas amaldiçoando, há tantas pessoas que você não pode tocar nelas, que aí você vê o lobo que ela é. Você vê porque ela só vem com maldição e com praga. Você quer conhecer quem é de Deus? É aquele que abençoa, é aquele que libera perdão, é aquele que é cutucado, mas ele é uma ovelha e fica calado. É esse que é escolhido de Deus. Uma vez tinha uma pessoa na igreja e ela pulava que nem um cavalo, porque ela estava pulando para o outro lado. Porque tem gente que pula na igreja e faz igual a macumba. Porque quando é pulo de Deus é diferente. Os pulos de Deus é diferente, pastor. Tem gente que não troca nada. E aquela pessoa pulava e tinha uma irmã do lado dela que tinha vindo da macumba. E olhou assim e falou: mas essa irmã não está pulando por Deus. E ela foi nela. Ela teve coragem, colocou a mão nela e falou: sai dela em nome de Jesus. E ela pôs a mão nela e expulsou 2, 3 vezes. Quando acabou o culto, aquela ali que se dizia isso ou aquilo, que estava pulando, ela virou para ela e virou para a igreja. Tinha acabado já o culto e saiu. Aí ela falou assim: você pôs a mão em mim me expulsando? Você vai ver, viu, irmã? Você vai ver. Meia-noite eu vou dobrar meu joelho e você vai ver o que vai acontecer com você. Está repreendido em nome de Jesus. Crente macumbeiro, feiticeiro, endemoniado. Você não faz parte desse povo. Você não faz parte das ovelhas de Cristo. Aí a irmã que ouviu aquilo ali, ela veio em mim já abatida e falou: pastor, será que eu fiz errado? Porque a mulher me amaldiçoou e fez um monte de promessa. Eu falei: você não fez errado, você fez certo. Porque se ela fosse ovelha de Cristo, ela ia ficar lá calada, ela ia falar: olha, irmã, a irmã está pondo a mão na minha cabeça. Deus sabe se eu tenho o Espírito Santo ou não, mas eu oro pela irmã. Ela ia ficar em paz, mas ela lançou maldição, ainda falou que ia amaldiçoar a igreja, e a igreja ia fechar e ia acontecer isso na vida. Nós estamos, já faz 10 anos que essa mulher mandou essa maldição e a igreja está aberta até hoje para a glória de Deus. Está aberta até hoje para a glória de Deus. Tanta gente amaldiçoou o renovo de Davi, a igreja está aberta até hoje. Ela pode fechar em outro lugar, mas pode morrer, o ministério não ter obreiro
fechar, mas não fecha, o evangelho não para. Deus tira da minha raiz alguém e leva a palavra. Mesmo que não for na Renovo de Davi, vai continuar levando a palavra. A raiz não vai morrer não, meu irmão. Eu profetizo que na tua raiz não vai morrer não. Da tua raiz vai nascer pessoas crentes. Da tua raiz vai nascer pessoas evangélicas. Pessoas que entregam a vida para Jesus. Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa maldição está sendo quebrada nessa noite. Toda maldição, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você pensa que eu me preocupo com isso? Falar de mim ou de você? É sinal que nós temos galardão. Aleluia. É sinal que tem galardão. Porque se falar só bem da gente, que galardão tereis? Mas quando existe alguma coisa é porque existe o Senhor que está na nossa vida. Falaram só bem de Jesus? Não. Falaram mal, mas ele estava com Deus. E que nessa noite eu profetizo na tua vida, seja um abençoador. Esse fardo que você tem que orar pelo teu irmão não é para você colocar mais fardo nele, é para você tirar esse fardo e falar: meu irmão, levanta, se conserta, põe a tua vida no altar, se levanta, o Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor muda a tua vida, muda o teu cativeiro. Você vai ser uma pessoa transformada. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Você crê nessa noite que dentro desse propósito Deus te liberta? Deus não vai dar nada para você ficar sofrendo, não. Deus, ele dá o melhor, mas é a gente que escolhe. A gente acha que o melhor é outra coisa para nós, mas ele dá o melhor. Se você escolher o melhor, você vai prosperar. Deus vai abençoar a tua vida. Se você escolher o que é de Deus para você, você será abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para orar comigo. Senhor, meu Deus, eu entrego, Senhor Jesus, esta oração. Eu entrego, Senhor Jesus, a minha vida aqui nas tuas mãos nessa noite. Eu entrego, Senhor, a vida dos irmãos que estão aqui nessa noite que ouviram esta palavra. Palavra de libertação dos fardos da vida, das lutas da vida que nós passamos. Quantos fardos nós carregamos que não precisamos? Quantos têm carregado um fardo da mentira? Quantos têm carregado um fardo, Senhor, que não precisava carregar? Um fardo no meio da família. Meu Deus, que nessa noite o Senhor venha libertar. Que nessa noite o Senhor venha curar. Que nessa noite o Senhor venha trabalhar. Que nessa noite o Senhor venha curar e venha fazer milagre. Que nessa noite o Senhor venha trazer cura, milagre, restauração em nome de Jesus para a vida da igreja. Para a vida da igreja em nome de Jesus. Senhor, que a tua igreja seja fortalecida nessa noite. Que a tua igreja seja fortalecida pelo poder do sangue de Jesus nessa noite. Fortalece a tua igreja, capacita. Eu coloco nas tuas mãos em nome de Jesus. Cada um que está aqui, desde lá da porta até aqui, Senhor, receba o milagre de Deus em nome de Jesus. Que através do teu Espírito Santo, Senhor, tu vai renovando, tu vai abençoando e tu vai trazendo um novo tempo na vida da igreja em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Receba aí essa palavra no teu coração nessa noite. As palmas logo, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou passar para a pastora Nemida ao final. Fazer o que Deus tocar no coração no final. Em nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, Jesus. Pai amado, aleluia, glória a Deus. Amém. Deus falou com você, igreja? Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Jesus ouviu para mim e para você. Domingo estamos aqui de manhã orando pela tua vida, pela igreja. Se você querer vir orar conosco, desperta, bem, né? É uma bênção estar orando. Está no nosso coração de a gente sair para evangelizar, né? Deus conta com você, você pode vir se unir conosco aqui pela manhã e sair evangelizando, né, pastor? Domingo agora esqueci, o pastor tem lá o batismo de manhã. Então terá a consagração das 8.